Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos nesta linda tarde de sol, que possamos, durante o nosso estudo, estarmos com todos os nossos sentidos espirituais prontos para receber as informações que nos chegam. Reino de Deus. É isso que nós vamos falar na tarde de hoje, e cabe trazer que nos propusemos a buscar falar sobre o reino de Deus, porque recentemente, no mês passado, no mês de outubro, mais especificamente do dia 11 até o dia 13, aconteceu o Congresso Espírita Estadual em Porto Alegre. E o tema foi Educação com Jesus, construção do reino de Deus em nossos corações. E quando eu ouvi esta chamada, já há algum tempo atrás, sobre construção do reino de Deus em nossos corações, eu comecei a pensar sobre o reino de Deus. Até que ponto nós conhecemos o reino de Deus? Será que nos chegam questionamentos como estes? Onde fica? Como busco? Qual o objetivo? Como construo? Que espaço ele preenche? Será que ele é aqui no centro espírita, numa igreja? Será que é no céu, na água? Onde que é o reino de Deus? Estes questionamentos, esses chavões que ouvimos, apesar de que reino de Deus não é chavão, são palavras de Jesus, mas nós acostumamos o nosso ouvido a ouvir determinadas colocações e não desenvolvemos crítica em cima para que possamos entender o que realmente significa e que tipo de informação nos traz. Então, parando para pensar sobre este todo do reino de Deus, chegou a resposta dita por Jesus. Está em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 a 21, que diz assim: Jesus fala: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de nós. Mais um questionamento. Se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, o que acontece conosco ainda imperfeitos? Com tantos irmãos envolvidos em situações tão sérias, não cumprindo as leis de Deus, agredindo a humanidade, fazendo atrocidades. Nestas pessoas, está o reino de Deus? E nós, até que ponto nós alimentamos, construímos, trazemos para dentro de nós e direcionamos a nossa vida com base no reino de Deus? É sobre estes questionamentos que nos propusemos falar na tarde de hoje, para que, até o final da nossa fala, nós saibamos qual o caminho a percorrer, o que devemos fazer, como construir, até que ponto e onde eu me alicerço para buscar este fortalecimento do reino de Deus. Buscamos um texto para leitura do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e eu vou pedir a vocês a autorização para ler 2,5 páginas. Poderia fazer um relato desta leitura, mas digo a vocês que Humberto de Campos escreve de forma tão linda, e o contexto que ele traz é tão bem escrito, com tantas colocações importantes, que acreditei seja importante a leitura de 2,5 páginas. É do capítulo 3º, livro Boa Nova, que eu recomendo a leitura, Primeiras Pregações. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor,
até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes, os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, respondeu-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, Jesus segue a sua caminhada. Segue e no capítulo, na sequência deste capítulo, é narrado que ele então vai fazer a seleção, buscar, fazer o convite daqueles que ele já sabia que estavam à espera, que eram os apóstolos. Então, ele sai e vai à procura daqueles que o seguiriam. Mas antes de nós seguirmos, vamos buscar a definição de reino de Deus. E na nossa pesquisa, procuramos no livro Espiritismo de A a Z, que é um compilado de diversos livros, e buscamos algumas colocações. Numa diz assim: reino de Deus, estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirido. Então, nós começamos a ter informações bem importantes sobre o reino de Deus, porque é um estado de felicidade, de acordo com como está o processo evolutivo de cada um de nós.
materialização da felicidade dos bem-aventurados. Novamente surge a palavrinha felicidade, daqueles que têm a bem-aventurança. Obra divina no coração dos homens, que é a palavra de Jesus que consta neste livro de Humberto de Campos. Estado de sublimação, de elevação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Aqui tem um ponto bem importante para nós analisarmos. Estado de elevação da alma, criado por cada um de nós através das vidas sucessivas, ou seja, fica caracterizado que nenhum de nós está pronto, que o reino de Deus é uma construção infinda. Na proporção em que vamos buscando a melhoria, buscando o cumprimento das leis de Deus, que nada mais é do que findar com a felicidade plena, mas é uma construção progressiva, nós não conseguimos numa existência única. Precisamos de várias existências e aí nós vemos a infinita bondade de Deus nos oportunizando estas vivências para que a gente busque esta plenitude do seu reino dentro de nós, que é a busca da perfeição, da felicidade. Mas aí, nós vemos que, para falar de reino de Deus, há pouco nós dissemos que Jesus saiu e foi convidar os apóstolos. Formou o seu apostolado. Na sequência desta leitura, diz que o primeiro que ele encontrou foi André e Simão Pedro. E convidou, usando estas palavras, convido para que vocês ajudem, construam dentro de vocês e me ajudem a divulgar o reino de Deus, a construir o reino de Deus. Eram pescadores e Jesus chega e convida, assim como a outros. Convidou também, na sequência, Levi, que era um cobrador de impostos, que nós conhecemos como Mateus. Chegando lá onde Levi trabalhava, coletando impostos, convida para construir o reino de Deus. E assim ele fez com todos. E aí surge uma pergunta. Uma pergunta dentro de mim surgiu, e tenho certeza que vocês vão me acompanhar. Será que os apóstolos conseguiram entender Jesus, o que ele queria dizer com o reino de Deus, naquele momento em que ele convidou, mesmo sabendo que este colegiado são seres especiais, que Jesus já sabia a quem estava se reportando? A resposta é não. Eles ainda não sabiam. Eles sabiam que tinha algo a ser feito, mas o que realmente não sabiam. E vocês querem saber como? Assim, podemos analisar que eles também, como nós, não sabiam, porque se soubesse, se tivesse efetivamente o reino de Deus na plenitude dentro do coração, Pedro não teria negado Jesus. Tomé não teria duvidado. Judas teria entregue? E aqui cabe uma avaliação bem importante sobre Judas. Judas fez a interpretação seguindo os ensinos, seguindo as colocações de Jesus, tentando entender que reino era esse que Jesus queria fundar. Dentro da concepção de Judas, ele acreditou que essa criação desse reino fosse um espaço físico. Então ele começou a pensar, o mestre tem grande poder, ele pode fazer muita coisa. Imaginou que seria criado um outro reino lá em Israel, um espaço físico, que ele inclusive poderia ter um cargo, uma vez que Judas era contador, ele era um homem de letras, ele era um homem com conhecimento, e ele pensou, fazendo a jogada de entregar o mestre para os romanos, ele na hora, ele vai se defender, ele vai sair da situação, porque ele quer realmente criar o reino de Deus, e aí tudo fica normal, tudo fica como deve ser colocado. E no momento em que
Jesus é preso. Judas se dá conta de que este reino que ele imaginava não era esse espaço físico, esta situação circunscrita de poder, não era material, era além do material. Ele se desespera e busca o suicídio. Aí nós vemos que muitas vezes nós também temos dificuldade, o que é normal, porque estamos num processo de desenvolvimento, de termos dúvida, de ter em nós o reino de Deus. E até que ponto nós conseguimos colocar dentro de nós. Jesus refere o reino de Deus como a vivência do amor incondicional. O cumprimento das leis divinas. Mas nós ainda não temos condições de entender na íntegra tudo isso. E Jesus, então, falava por parábolas. E nas parábolas, usando metáforas, estas 8 parábolas aqui que selecionamos, a semente que foi contada aos discípulos, a do semeador contada para uma multidão, a do joio e do trigo contada para uma multidão, a da rede contada para os discípulos, a do grão de mostarda contada para uma multidão, a do fermento contada para uma multidão, a do juiz iníquo contada aos fariseus, a do amigo que pede ajuda contada aos discípulos, todas elas, Jesus refere o reino de Deus. Ele fala do reino de Deus. Então, é importante que pensemos mais detalhadamente. Se ele falava metaforicamente, como nós vamos interpretar e buscar esta construção do reino de Deus em nós? No capítulo 2 do Evangelho, lá no item 8, onde fala da realeza terrestre, tem um parágrafo que diz assim: para se granjear um lugar neste reino, que é o reino de Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. É de uma rainha de França. Então aqui, lá no Evangelho, onde fala do meu reino não é deste mundo, este parágrafo nos dá um roteiro, como construir o reino de Deus em nós. E aí nós vemos que precisa aquilo que Deus quer de nós, muitas existências. Muitas vivências, porque realmente não é fácil. Não é da noite para o dia que nós vamos ter o entendimento e conseguir fazer esta construção em nós, porque nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Buscamos o conhecimento, mas ter o reino de Deus em nós significa a vivência. Viver os ensinos do Mestre lá na sociedade. Nos desafios do dia a dia, da família, do trabalho, quando somos questionados, quando somos agitados por alguma angústia, quando sofremos algum baque, alguma perda, aí vemos se nós estamos construindo o reino de Deus e com que bases estamos levando esta construção. Para que pudéssemos entender um pouquinho a forma pedagógica perfeita de Jesus, nós selecionamos uma parábola, para que nós pensemos um pouquinho mais profundamente sobre ela. E selecionamos a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Está em Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32.
Então, aqui, quando Jesus fala com esta parábola, a multidão, querendo que entendesse a implantação do reino, ele estava tentando trazer dentro da realidade de cada um, porque já falamos que ele falava por metáforas, tentando se fazer entender. Ele queria dizer o quê? Quando ele fala assim, homem tomou. O que é a semente de mostarda? A semente de mostarda nós podemos caracterizar como virtude. Então, o homem tomou esta minúscula sementinha e plantou, e levou, tomou, apropriou-se dela e cultivou, como o que nós temos que fazer em nós. Cultivar as sementes da virtude, como grandes e perfeitos jardineiros. E este é um ponto fundamental. Ninguém pode fazer por nós. Este é um atributo, esta é uma função que cabe a cada um de nós. Ser jardineiro das próprias virtudes, o cultivo destas sementes, só cada um de nós pode fazer. O outro não pode fazer. Podemos buscar o exemplo, podemos observar, não podemos fazer pelo outro, por mais que o amemos, mas cada um de nós tem que fazer dentro de si mesmo. Então vemos que o processo da construção do reino de Deus é um atributo pessoal e intransferível, de inteira responsabilidade individual. E quando Jesus diz assim, menor de todas as sementes, mas depois crescido, a maior das hortaliças e faz-se árvore. Ele quer dizer que não importa se as virtudes que temos são incipientes, ainda pequenininhas, porque Deus colocou em nós, cunhou em nós, todas as sementes que devem ser alimentadas por nós, todas as sementes de virtudes, do bem, do belo, do perfeito, porque nós fomos criados para alcançar a perfeição relativa. E é necessário que tenhamos um ponto fundamental para que sejamos jardineiros eficazes. Tenhamos vontade. Sem vontade, nós não conseguiremos desenvolver o reino de Deus em nós. E, associado à vontade, é necessário que haja trabalho. Trabalho, ação, observação, disciplina. E aí nós olhamos à nossa volta e temos que ter o olhar amoroso de que cada um de nós, se esse processo é individual, nós temos que entender que cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua forma, tem o seu caminho a ser trilhado. Não adianta eu cobrar do outro que seja feito isto ou aquilo. Ele tem o tempo dele. Eu posso, no máximo, exemplificar. E quando Jesus diz, as aves pousam nos seus galhos frondosos. Isto é fácil de entender. Quem de nós não gosta de se aproximar de alguém virtuoso, de alguém amoroso? Quem de nós não gosta de estar sob o agasalho de alguém que sabe ter a palavra certa, a palavra esclarecedora, aquele que nos serve de exemplo? Estes são os galhos frondosos que Jesus se reportava. E isto nós fazemos, como nós vamos fazer crescer esta grande árvore chamada sabedoria, conhecimento, prosperidade? Com trabalho. Diuturnamente, como belos e eficazes jardineiros, olhando para as nossas sementinhas e verificando o que eu preciso mexer aqui, que poda fazer, que alimento dar, que modificação fazer nisto ou naquilo. Nós somos os jardineiros e precisamos fazer este processo transformador em nós. Isto, Jesus nos ensina, um dos ensinamentos que nós podemos tirar desta parábola do grão de mostarda. Então, a semelhança do grão de mostarda, é necessário enaltecer o desenvolvimento das potencialidades interiores de cada um de nós, a fim de que nos tornemos
árvores frondosas em virtude e sabedoria. Esta é a nossa caminhada. Por que Deus colocaria tantas vivências, tantas voltas à matéria, tantas reencarnações, se não fosse para alcançar esta plenitude? É claro que tem um objetivo. E o objetivo é alcançar, como nós vimos lá no início, a felicidade, o reino de Deus em nós, vivendo a plenitude do que o Pai Celestial quer de nós. Assim, nós entendemos que o processo de construção do reino de Deus é um processo de transformação em nós. E buscamos lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4, diz assim, o capítulo 17 é do Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui nós podemos colocar o verdadeiro cristão, não importa. Coloquei exatamente como estava no Evangelho. Então, este é o processo. Se cada um de nós tem o seu tempo, o que verdadeiramente importa? É o empenho que fazemos. Se eu sou uma pessoa extremamente intolerante, extremamente prepotente, no momento em que eu começo a tomar consciência de que eu preciso desenvolver a sementinha da humildade, a sementinha da tolerância, da paciência, eu tenho que mensurar para ver como está, e aí vai depender do empenho que eu faço nas vivências do dia a dia, nas relações com todos que comigo cruzam a vida, para que eu possa ver, isso eu preciso mudar, isso eu preciso tomar cuidado. Então nós precisamos um olhar acurado, amoroso sobre quem? Sobre nós mesmos, sobre o que pensamos, sobre o que falamos, sobre como agimos, porque nós podemos falar, eu aqui estou falando. Não podemos saber exatamente como cada um ouve, como cada um sente, porque cada um tem a própria interpretação e a própria bagagem. E muitas vezes nós fazemos colocações não com intenção de ferir ou magoar. E acontece a mágoa, acontece a afronta. Por quê? Porque o solo do outro, as sementes do outro precisam ser trabalhadas, mas é um atributo dele. Então nós precisamos ter tolerância e tomar cuidado, muito cuidado, naquilo que colocamos e naquilo que fazemos. E observamos uma coisa bem importante. No livro do Semeador aos Talentos, do Dr. Sérgio Lopes, ele publicou recentemente, tem um capítulo que ele fala sobre o processo de transformação. E ele diz uma coisa importante. Nas obras, não existe a palavra reforma, que nós falamos tanto na doutrina reforma íntima. E ele diz, não existe a palavra reforma. Existe sempre a palavra transformar. Porque reformar, diz o Dr. Sérgio Lopes, caracteriza uma situação de remendo, de fazer uma mudança naquilo que está ali, mas que permanece sendo aquilo ali. Enquanto que o processo de transformação, e esta é a terminologia usada pela espiritualidade superior, transformar é o processo permanente de agregar, de ir usando o patamar que já existe como um processo sólido de construção, a pedra fundamental, e pedra sobre pedra nós vamos fazendo uma construção, construindo um edifício sólido para a nossa evolução. Então, transformar significa avançar, crescer, ir além. Esta é a proposta. E por isso que Deus nos oportuniza tantas vindas à matéria, para que nós possamos, a cada uma delas, fazer esse processo transformador. E evoluir é lei. É determinismo divino buscar
a evolução. Então, nós precisamos buscar cada dia a observação do que mudar, como transformar, como eu vou mexer nesta ou naquela situação que gere em meu coração o equilíbrio, a felicidade, que na realidade é o reino de Deus. Lavoisier, que foi um químico francês que viveu lá em 1700, ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Preciso na colocação. Assim somos nós. Nas idas e vindas, o que nós precisamos? Nós precisamos ter a clareza de que estamos numa caminhada de educação do ser. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós só conheceremos verdadeiramente o reino de Deus quando aprendermos a amar incondicionalmente. E nós ainda amamos condicionalmente. Por mais que amemos, ainda amamos condicionalmente. Porque ainda, mesmo que seja aqueles seres que nós acreditamos amarmos muito, como um filho, por exemplo. Temos um filho e acreditamos que o meu amor por este ser é incondicional. Grande engano. Porque no momento em que aquele serzinho que nós amamos, e dizemos que amamos, faz algo que vai contrário àquilo que nós acreditamos ou queremos, a mágoa se instala, a raiva. Quem ama incondicionalmente não sente raiva, não se magoa. Então nós estamos numa caminhada. Estamos errados? Não, está tudo certinho. Por quê? Porque, como diz Dr. Sérgio Lopes, o processo é de transformação e a semente do amor está sendo alimentada em nós. Então, nós já amamos da forma torta, mas amamos. E é necessário que estejamos atentos para que a gente possa entender como amar verdadeiramente. Mas, afinal, por que mudar? Existe um objetivo efetivo para mudar? Eu estou confortável como estou, então eu vou seguir assim. Será que eu posso? Não. Se existem situações equivocadas, e como nós fomos feitos para alcançar a perfeição relativa, e estamos muito longe da perfeição, nós precisamos diuturnamente buscar algo para ser transformado para melhor em nós. Com certeza. Por quê? Porque nós ainda somos egoístas, nós ainda somos orgulhosos, e destas duas mazelas básicas que a espiritualidade nos fala, surgem os mais diversos problemas em nossas vidas. Rancores, ciúmes, mágoas, medos, inseguranças, agressividade, prepotência, julgamento, tudo aquilo que nós pensarmos e algo mais ainda que não lembramos. E se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos ver que tem tudo isso. O que difere é a intensidade, a forma como lidamos, a forma como reagimos frente às situações. E se algum de nós olhar para o próprio coração e achar que não tem nada, nadinha disso, é mais grave ainda. Porque não está conseguindo ver que precisa de um trabalho de transformação. Assim somos nós. E está tudo certinho. Volto a repetir que nós estamos numa caminhada certa. Por isso estamos aqui, buscando a informação, buscando com disciplina, com amorosidade no coração, formas de nos tornarmos melhores, de aquietarmos nossas angústias, de trabalharmos nossas mágoas. Então, por que fazer isso? Para construir o reino de Deus em nossos corações. Simples assim. E para sermos um pouquinho mais didáticos, nós buscamos no livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, ela fala sobre diversas mazelas, e entre elas a mágoa. E ela diz que a mágoa é uma ferida aberta na alma. Tá? Então, que todos nós nos magoamos. O que difere em nós é o tipo de mágoa,
o tamanho da mágoa, de quem vem a mágoa, como reagimos frente à mágoa, como lidamos com essa mágoa. São essas as diferenças. Mas todos nós ainda, por coisas às vezes extremamente banais, a gente se magoa. Por falta de um telefonema, de uma lembrança, porque alguém me olhou diferente, porque alguém teceu um comentário sobre a minha roupa, ou alguém teceu um elogio que me pareceu irônico, não importa. A magoinha lá está. E ela diz que normalmente a mágoa se instala nos redutos do amor próprio ferido e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço que termina por vitimar o hospedeiro. Sério isso? Bem sério, porque aí nós vemos uma coisa muito importante. Por trás da mágoa, nós estamos usando a mágoa apenas como exemplo das diversas mazelas e situações que todos nós temos. Poderíamos citar outro exemplo. Mas, atrás dessas mazelas, mas neste momento a mágoa, nós temos uma carreira enorme de outras situações, depressão, egocentrismo. Porque a pessoa que pensa só no próprio umbigo acha que o mundo gira só atendendo a sua vontade, ele se magoa com muita facilidade. A pessoa que não sabe perder, ou por um emprego, ou por alguém que não quer mais viver com ela, ou por uma mudança qualquer, toda a situação de perda gera desconforto, gera mágoa. E temos que estar atentos conosco, e com as pessoas do nosso entorno, porque muitas vezes estes processos são altamente enfermiços, levando as pessoas até ao suicídio. Então, é bem sério. E nós temos que ver, quando a gente fala sobre essas situações das diferenças, e nós muitas vezes ouvimos algo de alguém e nos magoamos, nós temos que pensar uma coisa importante. Ninguém dá aquilo que não tem. Cada um mostra a própria natureza. Então, aquilo que chega, ele vai encontrar ressonância se tiver algo correlato em mim. Eu vou me ofender se eu tiver feridinhas abertas relacionadas com aquilo que a pessoa disse ou fez. Então, são estas pequenas situações que nós temos que observar para construir o reino de Deus em nós, em nossos corações. E daqui nós vemos que nós, por não termos a plenitude do reino de Deus em nós adoecemos física, emocional e espiritualmente. Mas a doença começa lá no espírito. Quando chega no corpo, qualquer doença, chegou no corpo é porque o espírito está gritando por socorro. Não aguenta mais. Quem diz isso é Joana de Ângeles. O corpo é a depuração. Então é o momento de nós olharmos para aquela doença, para aquela situação, para aquele sofrimento e amorosamente acolhermos. Procurarmos o entendimento, procurarmos não nos autoflagelarmos do que fiz ou deixei de fazer, o que eu fiz de errado. Não. Construir daqui para frente. Ver que agora esta situação estava equivocada, então daqui para frente não vou repetir. Este é o processo da construção do reino de Deus. E as terapêuticas diversas para tratar a nossa alma está aí, está à nossa disposição. E sempre que houver a necessidade da terapêutica física, do mal físico, nós temos que ajudar. Temos que procurar ajuda? Com certeza. A ciência está aí para nos ajudar e nós temos que usar todas as ferramentas disponíveis. A medicina evoluída para nos auxiliar, precisamos sim, mas precisamos ter em mente que espírito são não adoece. Que atrás de cada situação de desequilíbrio, de dor ou sofrimento, existe uma alma doente. Então, nós temos que fazer este tratamento junto, o tratamento espiritual. E aí nós temos água fluidificada,
passes, boas leituras, palestras, vir ao centro espírita, ir na igreja católica, assistir missa, depende do credo de cada um, não importa a religião. O que importa é o vínculo que se faz com Deus. É a espiritualidade, é o processo de entrega, de fé, de estímulo da fé e de transformação através do Evangelho. É isso que Jesus veio, então, nos trazer, que o reino de Deus não é um lugar circunscrito. E aí chegam todas as respostas. É obra divina no coração dos homens. É o que Jesus disse para seus apóstolos. Então, para que nós possamos construir essa edificação, é necessário que possamos fazer com sabedoria, conquistando o amor incondicional, que também é uma construção em nossa caminhada e requer trabalho incessante, requer disciplina, a prática do bem. Como diz Joana de Ângeles, a caridade, que é o amor em ação. Precisamos ter a clareza de que vivemos na matéria, sim. E a matéria é importante, sim, mas dando o devido valor a ela. Precisamos nos apropriarmos da matéria, porque estamos na materialidade, mas sabendo que o que precisa realmente estarmos atentos é com a nossa essência espiritual, porque nós somos um espírito que está temporariamente na matéria. Mas não desconsiderar jamais a matéria. Temos que ter a clareza de que cada dia é uma nova oportunidade para revisarmos as leis divinas, as leis das relações, eu comigo, eu com o outro, eu com Deus, para sabermos se estamos fazendo uma caminhada pautada na ética, pautada no respeito, aquela máxima que nós ouvimos tanto, faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Esta é a caminhada que temos que fazer, porque se um vizinho faz algo que nós não gostamos, tenhamos tolerância, tenhamos paciência, vejamos aquele irmão como um ser doente que merece a nossa compaixão. Ou seja, o nosso sentimento de empatia, de entendimento que se hoje eu vejo que aquela situação não está correta, não está equilibrada, é porque então eu já galguei alguns degraus. E é meu dever contribuir para o crescimento do outro. Seja o outro próximo ou distante, consanguíneo ou não. Não importa. Fazemos todos parte de uma única família. A família chamada humanidade. Então estamos aqui para aprender. E para levarmos à conclusão, trouxemos um texto do livro Vinha de Luz, item 177, Edificação do Reino, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel. E Emmanuel é muito preciso nas suas colocações e extremamente esclarecedor. E esta coleção de Emmanuel, coleção Fonte Viva, ele traz sempre uma partezinha do Evangelho e disserta, fala, esclarece a respeito. E nós escolhemos este item 177, Edificação do Reino. E diz assim: o reino de Deus está no meio de vós. Palavras de Jesus, está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Emmanuel coloca: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma,
nem no momento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante. Nem cabeça excessiva voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não está concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Assim, construiremos o reino de Deus em nós. Que tenhamos força, que tenhamos disciplina e que possamos olhar sempre para um horizonte infindo. Que o que passou é a escola que fica, o tijolinho dentro de nós. E daqui para frente, cada um de nós, com a sua amorosidade, no seu tempo, respeitando os próprios limites, mas com a responsabilidade de quem quer chegar efetivamente próximo a Deus, que siga a sua caminhada, procurando o reino de Deus. Muito obrigada.